Muito bem, senhoras e senhores. Desafio dos campeões da Libertadores. Hoje nós teremos um cara a cara. E nesse cara a cara, nós aqui, componentes da mesa, vamos escolher quem nós escalaríamos para o nosso time entre o time de 1981, campeão da Libertadores, campeão mundial, e o time de 2019, que começou aquela arrancada e tal. A gente viu que testemunhamos, né? Muita gente, eu particularmente já tinha visto em 81, mas tinha uma galera aí que nunca tinha visto e pela primeira vez acabou testemunhando o Flamengo na conquista de uma Libertadores de 2019, aquele 2-1 em que a gente sofreu até os 40 minutos do segundo tempo, mas que saímos vencedores e, consequentemente, com o bicampeonato da Libertadores. Começando pelo meu amigo Petit. Petit, Raul ou Diego Alves? Se for para escolher na pelada, quem que você escolhe aí para botar no seu gol? Apesar, né, de eu ter 1 aninho de idade, eu vi muitos desses jogos aí, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem o YouTube. Meu pai também, né, tinha algumas coisas em casa que eu, criança, ouvia, tá? Então, pelo que eu vi, né, eu vou de Diego Alves no gol, Nazário. Bom, eu vou escolher o Diego Alves também. O Raul era um monstro, mas assim, na comparação, pelo que eu vi os dois jogarem, tecnicamente, o Diego Alves está um nívelzinho acima do Raul, mas o Raul era monstro. Eu vou de Raul, não tem comparação não. Na minha opinião, Raul... Lembrando, o Raul foi contratado pelo Flamengo em 34 anos, né? Mesmo assim, jogou em alto nível até o fim da passagem dele. Já estava até aposentado, né? Quando ele conta essa história que ele recebeu a ligação. Em 81, ele, né, ainda estava aos 36 anos, se eu não me engano, né, por aí. Ele estava ainda na crista. Eu vou de Raul. Leandro ou Rafinha, Petit? Aí não se compara, não. Tá maluco? Vou de Leandro, pô. Leandro era brincadeira. Jogando na lateral, jogando na zaga, tirava onda também, né? Então, o Leandro, com certeza o Leandro é muito Leandro, não é mais ou menos, não. Muito Leandro. Eu também vou de Leandro. 3 corpos de vantagem. Eu me lembro de um Fla-Flu, isso em 1900 e vovó Mocinha, uma bola que o goleiro do Fluminense era o Paulo Vitor, salvo engano. Ele deu aquele chutão, deu aqueles 3 kicks na bola, deu o chutão, a bola subiu. O Leandro, com a imensa categoria que lhe era peculiar, ele matou a bola na risca do meio-campo, mas assim, com uma categoria frieza que poucos jogadores tinham e tem até hoje. Inclusive o Raul fala muito de um lance em que toda hora ele jogava a bola para frente, e o Leandro, manda para mim, manda para mim, manda para mim. Até que teve uma hora que ele jogou pro Leandro dentro da área, deu um drible no adversário, não me lembro qual era o jogo, e aí saiu jogando, aí olhou pro Raul e falou assim, manda pra mim que eu resolvo. Leandro era um monstro. Eu vou de Leandro também, e lembrando que Leandro no jogo lá no Uruguai jogou de meio, né? Quem joga na lateral, Ney Dias, né? Então o cara era bom até se botasse ele de goleiro, ele seria estupendo como ele foi. Leandro tem alguns casos que são interessantes, né? Assinou contrato em branco e jogou somente no Flamengo, né? Não jogou em outro time. Figueiredo e Pablo Mari. Olha só, cara, é complicado falar disso, né? Mas é muito interessante, que eu sempre digo isso, que o Pablo Mari foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. O Pablo Mari parece aquele namoro de carnaval, né, cara? Naqueles 4 dias que tu se apaixona. Sabe quando a mulher vai embora, Túlio, mas não deu tempo nem dela fazer uma merda, de vocês brigarem, o relacionamento acaba assim no auge? Foi o Pablo Mari, cara. Eu ficava ali acabou atrás na quarta-feira de cinza. Cara, eu ficava ali atrás do gol vendo esse cara jogar, irmão. Com aquela classe, aquelas viradas de bola. Então, o Pablo Mari foi um zagueiro que me encantou muito. Então, por isso, eu vou de Pablo Mari. Eu também gosto muito do Pablo Mari, mas o Figueiredo, ele tinha uma técnica muito refinada. E em alguns jogos, ele, quando precisava chegar um pouco mais duro, ele chegava. Tinha um excelente time, sabia se posicionar muito bem. Eu vou de Figueiredo. Eu também vou de Figueiredo, né? Zagueirão classudo e de muita qualidade. Fora que também, assim, o Mari não participa da campanha inteira, né? Da Libertadores, né?
Ainda tem isso. É verdade. E o Figueiredo, ele joga a maioria das partidas. Eu acho que os dois ali, tecnicamente, também gosto muito do Pablo Mari, mas eu vou de Figueiredo também. Ô, Petit, Moser e Rodrigo Caio. Vou de Moser. Eu gostava muito, né? Porque eu vi do Moser, né? Um zagueiro que também chegava forte também pra caramba, mas sabia também jogar. E eu gosto do Moser, inclusive até encontrei com o Moser semana passada, pude dar um abraço no Moser, e eu vou de Moser. Cara, eu gosto muito do Rodrigo Caio, mas o Moser, ele tinha uma característica muito interessante, que como o Petit acabou de falar e falou muito bem, ele chegava duro, mas era um zagueiro que saía driblando. Hoje, o Moser, no futebol contemporâneo, se daria muito bem, né? E ele já era um cara driblador naquela época em que zagueiro era para destruir jogada. Então, claro que eu gosto muito do Rodrigo Caio, futebol dele, sou fã, mas o Moser não dá para perder, não. Também sigo aí os relatores também. Moser, apesar de eu gostar muito do Rodrigo Caio, mas o Moser era absurdo. E o que ele jogou também naquela Libertadores ali foi absurdo, né? Aturar. Exatamente. E lembrando que naquela época tinha esse negócio de campinho, né? O negócio era complicado. Não, o pau quebrava, os jogadores, né? Os outros times, melhor dizendo, da Libertadores não eram tão fracos como os times de hoje. A gente tinha a escola chilena, que era forte, a escola uruguaia, a argentina. Então a gente tinha aí mais candidatos a lograrem êxito aí na Libertadores, que a gente tinha um futebol mais refinado. Petit, Júnior ou Felipe Luiz? Esse, na minha opinião, podia até pular, né, meu irmão? Porque não tem a menor comparação, mesmo eu gostando muito do Felipe Luiz, né? Já veio pro Flamengo ali, já no finalzinho, já também, jogou muito, mas não se compara ao que o Júnior jogou. O Júnior jogou demais, o Júnior foi um craque na posição, o Júnior jogou demais, e eu acho que isso aqui é até covardia, né? Com o Felipe Luiz, na minha opinião, de botar com o Júnior. O Júnior era brincadeira. Então, vou votar no Júnior. O Felipe Luiz é um jogador gigantesco também, mas o Júnior realmente foi um lateral que marcou, jogou como lateral, jogou como volante, né? E era um cara que, além da categoria, visão de jogo, batia falta, era um líder nato do Flamengo. E assim, a conexão dele com o Zico, a conexão dele com a galera do meio campo, Adílio, Andrade, era um negócio fantástico. Quando eu lembro muito do Júnior também, cara, eu lembro da Copa de 82, em que ele faz um gol 3-1 Brasil na Argentina, ele mete um gol em plena Copa do Mundo embaixo das pernas do Fidjol, cara. O Júnior realmente era monstruoso. Poeta Túlio vai acabar escolhendo o Felipe Luiz. O Rudy Júnior também, pô. Dá nem... Porque também tinha um lance também que tanto o Júnior, o Leandro também tinha essa liberdade, apesar de que aquele time revezava ali na hora de subir e tal. Mas ele tanto defendia, ele era um lateral completo, né? Defendia muito bem, subia também, ia pro ataque com muita qualidade, era um monstro, assim. O Júnior era um monstro, né? Desses jogadores aí, inclusive, o único que eu vi jogar, né? Ali já nos estertores de 92. Então, e lembrando que ele chegou no Flamengo para ser lateral direito, né? Ele ia ser lateral direito. Ele era lateral direito, Ele muda porque ele viu que o Leandro ia ser embaçado, né? Você imagina, exatamente. O cara olha e fala assim... Não, vou jogar na lateral esquerda, e ele é destro, né? Assim, E tem aquele detalhe, o cara que antecedeu o Leandro era o Toninho. O Toninho com aquele black assim, cara, eu lembro do Toninho jogando no Maracanã com pulseira de prata, irmão. O cara com a pulseirona assim de prata, o black dessa idade, jogava pra caramba, batetou forte. Aí depois vem Leandro. Aí o Júnior chega no Flamengo para ser lateral direito. Quando olha pro naipe do Leandro, ele falou, pô, meu irmão, vou cair pra canhota que a parada aqui é meio embaçada, né? Andrade ou o Ilharão? Agora eu quero ver, Petit. Petit agora tremeu. Não treme não. Pô, cara, o que o Ilharão jogou no Flamengo foi brincadeira. Muita gente não dá, né, na minha opinião, o devido valor ao Ilharão, que veio de uma segunda divisão do Botafogo, ajudou o Botafogo a subir, e outra, devolveu o dinheiro pro Botafogo, que já tinha depositado a grana na conta dele, devolveu para vir pro Flamengo. Mas eu vou ficar aí com o Andrade, né? Vou votar no Andrade. O Andrade jogou também, foi brincadeira, mas sem desmerecer o Arão, porque a passagem do Arão pelo Flamengo
foi uma passagem magnífica, ajudou muito o Flamengo, fez muitos gols também, muitos passes, desarmou muito e jogou muito aquela Libertadores, né? Então vou votar aqui, mas vou votar no Andrade. Lembrando pra galera que a gente não tá votando aqui no cara que tem mais título, não. A gente tá votando na bola de cada jogador. Então, assim, o que cada um viu, né? O que ouviu, etc. e tal. Bom, Andrade, cara, o famoso Tromba. O Ilharão teve uma passagem bem bacana no Flamengo, mas o Tromba, realmente, ele tanto era volante, como poderia jogar tranquilamente como meia, e era um cara que tinha um talento gigantesco, protegia a zaga, saía jogando. E vou te falar o seguinte, eu ouso falar que eu não vi outro volante com a categoria do Andrade depois que ele parou de jogar futebol. Até hoje, eu não vi ninguém do mesmo naipe do Andrade. Correta coisa. Eu gosto muito do Arão também, né? Inclusive a galera hoje em dia aí que puxa saco aí do Pulgar, que box to box, posicional, não sei o que. O Arão ainda tem um lance, né? Porque o Arão sempre foi perseguido, mas, por exemplo, o Arão, se a gente for comparar com o Pulgar entregou, né? Na final do Mundial. Tinha um outro também que caiu com a bunda no chão. O Arão jamais nos deu esse desprazer, né? Falhou em alguns momentos, assim como outros jogadores, mas nunca em momento decisivo. Mas eu vou de Andrade, que Andrade, além de ter jogado muita bola, o Andrade, ele tinha uma missão ingrata naquele time, né? Porque ele era o único volante, lógico, às vezes ele tinha o auxílio do Adílio também ali, mas quando os laterais subiam, os zagueiros cobriam os lados e ele era responsável mesmo por ficar ali no meio. Né? E tanto que, se a gente pegar vários jogos ali da década de 80, a gente tem placares, Flamengo dando 5-3, 3-2, que era um time que ia muito pra frente, então eram jogos que tinham, né, muitos gols, e o Andrade tinha a obrigação ali de ficar, né, naquela retaguarda ali, e, assim, jogava muita bola, assim, absurdo, assim, o Andrade era um negócio, porra, não tem nem como não escolher o Andrade. Petit, outra escolha difícil, Adílio ou Gerson? Não é difícil, não. Não é difícil, não. Eu tive o prazer, né, de conversar com o Adílio, né? Uma vez, o Adílio, né, meu pai flamenguista pra caramba, um dia eu tô saindo de casa, devia ter uns 18 anos, 17, o Adílio na porta da minha casa conversando com meu pai, cara. Aí, foi uma resenha danada, aí junto com o Túlio também. Acho que alguns meses antes também tive o prazer de encontrar com ele, também na Gávea, trocar uma ideia. E a ideia que eu e o Túlio trocamos com ele, né, das vertentes também que ele tinha, que ele jogou ele jogou no campo, jogou no salão e jogou na areia, né? Então, era um jogador com vigor físico invejável e completo. Então, é impossível, na minha opinião. Esse é um jogador também muito diferente, né? Eu vou votar aí muito no Adílio também. Acho que também não tem comparação. Eu acho que o Gerson fica muito distante. Adílio jogou demais, o Nazário. Adílio jogou muito, tá louco. Cara, cria da cruzada, né? O Adílio era o 10 que jogava com a 8. Jogava muita bola, tinha uma noção fantástica e trabalhava muito bem com o Zico. E na época que ele jogava com o Zico, ele às vezes fazia, né? Não que o Zico ficasse para marcar, mas às vezes ele subia e o Zico segurava um pouquinho para fazer alguns lançamentos para ele, às vezes para o Lico, às vezes para o Nunes. Na verdade, o time de 81, para mim, era uma orquestra e literalmente jogava por música. Adílio com 3 corpos de vantagem. Não, eu vou no Adílio também. E até lembrando, assim, do meio para frente, né, há algumas semelhanças ali em algumas coisas do time de 81 com o time de 2019. A gente pode dizer até que o Adílio, ele era um coringa, porque o Adílio jogava de meia, né? Às vezes ele caía pelo lado direito, muito mais pelo lado esquerdo, ajudava o Andrade ali como segundo volante, quase muito parecido com o Gerson, né? E o Adílio ainda fazia gols e tal, e foi importantíssimo, né? Inclusive naquele jogo lá no Chile, lá foi, né, agredido lá por aquele Mário Soto, né? Escroto, que depois tomou aquele socão do Anselmo. Anselmo chegou só para acabar com a brincadeira. Cara, Zico Arrascaeta, Petit. Pô, pula. Isso aí é até indecente perguntar, né? Não, olha, pra galera que é mais nova ter noção, né? Olha o que o Arrascaeta joga e não chegou nem aos pés
do Galinho. Não engraxa. Não tem menor, não tem chuteira. Não engraxa a chuteira do Zico. Né? Gosto muito do Arrascaeta, mas não dá. Líder, drible, bola parada. E o Zico ainda marcava muito, o Zico dava porrada também. O Zico não é frouxo, não. Então, o Zico é um jogador completíssimo. Então, não tem como. O Zico jogou demais. Artilheiro aí do Maracanã, artilheiro do Mengão, não tem comparação. Zico e Arrascaeta, não. O Zico jogou demais. Não dá, realmente. Não dá pra comparar, né? É uma comparação que não tem sentido, né? O Zico jogava ali, né, de meio atacante, né? Ele não era atacante, mas, porra, só em 81 ele meteu 39 gols, né? Como é que pode isso? 79 ele meteu, sei lá, 60 e alguma coisa. Era pra ter sido, se tivesse na época, negócio de... Também se eles considerassem também o futebol sul-americano, o Zico teria ganhado aquela, né, bola de ouro, bola não sei o quê. Todas as bolas que tivesse teriam dado pro Zico. E lembrando, né, é sempre bom lembrar que, assim, a gente tá falando de uma época em que, por exemplo, em 2081, você tinha um time do Atlético, né, que foi um dos grandes rivais do Flamengo, inclusive nessa campanha, um Atlético que tinha Reinaldo, né, tinha Cerezo, o Corinthians você tinha Sócrates, você tinha, cara, era uma infinidade de craques, e a Argentina tinha o Maradona como seu craque, né, e o Zico dentro desses caras jogou mais do que todos eles, né, O Zico realmente não é só o jogador, mas é a pessoa, é o atleta. Ele realmente é uma entidade, então não dá nem para poder comparar, né? E um recado aos tricolores, né? Que eles falam que eles ganharam essa Libertadores aí de jogo único no Maracanã, mas a gente jogou no Maracanã a final, né? Teve o primeiro jogo contra o Cobreloa, dos 3 jogos. O Flamengo vence o Cobreloa, 2 gols do Zico. O Zico marcou 4 gols naquela final e, diferente do Fluminense, que com um regulamento parecido com a final de 2 jogos, o Flamengo não perdeu no Maracanã uma final de Libertadores, né? E o Fluminense perdeu para portentosa LDU, passando aquela vergonha em pleno Maracanã. E sem contar o que ele fez na final do Mundial, né? Deixar a galera na cara do gol, né? Então, assim, não dá para comentar, não dá para comparar, melhor dizendo. Petit, Tita ou Bruno Henrique? Aí, ó, Tita, né? Jogador técnico também, né? Excelente jogador, mas aí eu já vou pro Bruno Henrique, que o Bruno Henrique jogou em 2019, foi brincadeira, né? E agora eu vou no Bruno Henrique. Imagina esse time aí que a gente tá montando aí. Deus me livre, hein, Túlio? Imagina, eu vou de Bruno Henrique. Realmente. Apesar de achar o Tita muito técnico, mas eu vou de Bruno Henrique. Imagina o Zico jogando no meio campo, porra, e olhando para a esquerda e só metendo bola para ele a todo momento, no lado canhoto, ia ser covardia. Cara, eu vou de Bruno Henrique também, embora eu ache o Tita muito técnico e tal, mas o Bruno Henrique, para mim, tem uma vantagem em cima do Tita, é a velocidade e a bola aérea. Eu acho que isso aí acaba botando um passo à frente do Tita. Meu querido poeta, quem você escolhe? Bom, entre Tita e Bruno Henrique, eu escolho Tita, né? Até mesmo por considerar a movimentação, né? Apesar das semelhanças do meio para frente das duas equipes, mas o BH, ele tinha uma função de ser quase um segundo atacante naquele time do Jesus, e o Tita caía mais por dentro, né? Para as ultrapassagens lá do Júnior, e então eu vejo que são funções diferentes, e eu escolho o Tita, né? Não consigo ver o Bruno Henrique, lógico, aí vários pormenores, mas eu não vejo o Bruno Henrique com a função que ele exercia ali naquele time de 2019 funcionando no time de 81, que é quase a minha base aí. Bom, agora, Petit, Nico ou Everton Ribeiro? Vou votar no Everton Ribeiro, né? Galera sabe o quanto eu sou fã desse jogador. Em 2019, realmente, o Everton Ribeiro, né, pôde ajudar muito o Flamengo fazendo aquele lado direito. Eu sempre digo isso, né? Que foi uma jogada aí que ajudou muito o Flamengo por muitos anos, né? Que era aquela jogada que ele fazia junto com o Rafinha e com o próprio Gabigol, que caía por ali. Tanto que na próxima, na outra Libertadores do Flamengo também, é campeão contra o Atlético Paranaense, ele faz essa mesma jogada, mas com outro lateral ali, que era o Rodinei, né, cara? Então, o Everton Ribeiro, inteligentíssimo, não
que o Lico não seja, né? Outros caras também que jogou demais. Mas pra essa escalação aí, eu vou de Everton Ribeiro, Nazário. Além do Lico ser muito inteligente, dar muito volume de jogo, e ele era uma válvula de escape muito interessante, muito habilidoso, e também era um cara que tinha uma certa velocidade. A única coisa que eu escolho o Everton Ribeiro para colocar esse time, no auge do Everton Ribeiro, é em relação à recomposição. Na recomposição, o Everton Ribeiro, ele voltava muito, né, quando estava bem, coisa e tal. Em alguns momentos ele acabava atacando e na volta destruindo algumas jogadas e ajudando a construir novamente. O único ponto que eu diferencio, né, o Lico monstro, Everton Ribeiro joga muito também, mas eu escolho o Everton Ribeiro em função da questão da recomposição também. Eu vou de Lico, né? O Lico, uma qualidade no passe assim, absurda, né? Principalmente naquele time que gostava de jogar muito com a bola no pé. O time de 2019 também. E até por isso eu acho que, até numa entrevista que o Lico deu lá pro Ser Flamengo, a gente pergunta pra ele qual o jogador do elenco, né, atual do Flamengo, daquele elenco de 2019 que mais se aproximava com as características dele, ele aponta justamente o Everton Ribeiro. E eu vejo uma superioridade. Talvez uma diferença dos dois, aí é uma visão mais macro, né? É que o Everton Ribeiro, ele foi protagonista, né? Principalmente no Cruzeiro. E o Lico nunca foi esse protagonista, porque, porra, ele tinha outros jogadores ali, como o Zico, né? Se tem um Zico no time, o protagonista vai ser o Zico, claro. E o Everton Ribeiro, ele vira um coadjuvante de muito luxo no time de 2019, mas eu vou no Lico com muita tranquilidade, né? E ainda bem que o Nazário corrigiu o Petit aí, no lance da inteligência, que ficou esquisito, hein, Petit? O Lico vai te pegar. Petit, Nunes e Gabigol. O que falar, né, do artilheiro das decisões, né, cara, que é o Nunes. Foi um grande atacante também, um atacante também de muita força física, né, que também fazia muitos gols, mas eu vou ficar com o Gabigol por tudo que aconteceu, né? Um ano mágico de 2019, não que o ano de 81 também não tenha sido mágico, mas o que o Gabigol fez em 2019, irmão, foi brincadeira. E eu vou deixar um gol aqui, né? Que é o gol, né, da virada contra o River Plate, né, cara, que ele briga com o Pinola ali, ele sai na frente, acerta uma pancada, né, e o Gabigol fez muitos gols naquela temporada e eu vou ficar com o Gabigol. Olha, entre Nunes e Gabigol, é claro que o Nunes é o artilheiro das decisões. Agora, o Nunes tem uma vantagem em cima do Gabigol, que quem era o garçom dele era ninguém mais, ninguém menos que o Zico e o Adílio. Né? Então ele quando chegava no gol, com exceção daquele gol contra o Atlético Mineiro, que ele dá o drible lá no cantinho ali da pequena área e faz o gol, né, o terceiro gol, mas ele sempre era muito bem servido pelo Zico e pelo Adílio, né? Às vezes até o Andrade também, quando chegava e estava mais próximo do gol, de vez em quando dava umas bolinhas para ele. Mas eu vou ficar com o Gabigol. O Gabigol em função eu imagino assim, o Gabigol, quando era o 9 do Flamengo, em 2019, sendo servido por esses caras. Eu vou ficar com o Gabigol. Eu vou de Nunes, né? E acho que até o Petit deveria mudar o voto dele, porque o Nunes fez mais gols em 81 do que o Gabigol em 2019, né? O Nunes fez 45 gols naquela temporada, o Gabigol marcou 43. A única coisa que ele perde pro Gabigol, se eu não me engano, acho que é o número de assistências, né? O Gabigol teve mais assistências em 2019 do que o Nunes. E assim, o Nunes, naquela temporada ali, né, decidiu o Campeonato Carioca pra gente, que são aqueles jogos de novembro, né, que o Flamengo em, 15, 20 dias conquista, né, o Carioca, a Libertadores e depois o Mundial. Ele faz os gols, né, tem aquele famoso jogo do Ladrilheiro, ele decide o jogo do Flamengo contra o Vasco. Ele foi o Nunes foi o primeiro jogador do Flamengo a marcar um gol, né, pelo Flamengo na Libertadores, né? O Flamengo estava estreando naquela Libertadores de 81 e a temporada do Nunes era absurda. E uma coisa que me fez pender
pro Nunes é justamente que o Gabigol ali em 2019, ele precisava ali, sei lá, uma média de 3 finalizações para fazer um gol, né? Às vezes perdendo gols assim inacreditáveis. E o Nunes era muito letal, né? O Nunes, quando tinha oportunidade, ele era letal. E aí tem uma coisa também, assim, que o Nunes, olhando, né? Se não tem o Zico, talvez, naquele time ali, como grande protagonista, com certeza o Nunes seria o grande protagonista. Assim como o Gabigol foi em 2019. O Gabigol não teve no time de 2019 um cara do tamanho do Zico. A gente tá falando aqui de um cara, né, meu irmão, que, tipo, até hoje o Zico chega num lugar e ele ilumina, né? Criador do céu e da terra, do fogo, do ar, de tudo. E o Gabigol não teve essa companhia, né? Então você vê, o Nunes faz 45 gols numa temporada, o cara continua mesmo depois de 80 decidindo, e a gente tem o Zico como grande protagonista. Mas a temporada do Nunes ali em 81 é um negócio assim absurdo que ele faz naquela temporada, né? Que não faz depois em nenhuma outra, né? Apesar de ter continuado sendo extremamente decisivo como foi em 82, mas eu vou de Nunes. Só para complementar esse negócio do Zico aí que você falou, que quando ele chega ele ilumina, em 2018 eu fui num workshop que tinha um médico da seleção brasileira, tinha um cara que era empresário, tinha outros jogadores, o Parreira e o Zico. Cara, eu nunca vi o que aconteceu naquele dia. O Zico, no momento em que ele abre a porta e adentra no auditório, todo mundo começou a bater palma e ficou em pé. O Zico não tinha nem dado bom dia ainda. Ele abriu a porta, quando as pessoas olharam para trás e viram que era o Zico, todo mundo começou a bater palma e ficou de pé. Eu fiquei impressionado, cara. Sabe que no Japão, quando encontram com ele, cumprimentam ele como se ele fosse, tipo, ir lá o imperador, né? Tipo, lá, só reverencia ele, mas tem que ser assim, né, meu? O cara é o rei, é o Deus do povo rubro-negro. Porra, enquanto o Zico tem que beijar a mão, né? Lembra do beijamão antigamente? Tinha um lance na época do Império, tinha um beijamão. Tem que pegar a mão do Zico e beijar. E para nossa vergonha, ele não carregou a tocha olímpica aqui, mas carregou no Japão, né? O pessoal do Japão dá mais valor a ele do que, infelizmente, aqui no Brasil. Cara, isso é Brasil, né? Isso é lamentável, né? Quem perdeu foi o Brasil. Papo reto. Exatamente. Irmão, o Zico, quando os caras reformaram o Maracanã, mas pra mim é total sentido ele não ter estado na reinauguração do Maracanã. Não convidaram simplesmente o artilheiro do Maracanã, não foi convidado. Mano. O Naldo jogou, não tem nada contra o Naldo, tá? Mas o Naldo jogou e o Zico não, pô. Porra, você maior artilheiro do Maracanã e o cara não é chamado, né? É brincadeira, né, cara? É negócio assim, que quase uma piada, né? Brasil, né? Mas vamos que vamos. E aí, Petit? Carpegiani ou Jorge Jesus? Vou de JJ. Eu não sei se de repente foi porque eu pude ver mais, né? O JJ no Flamengo, né? E o Carpegiani foi jogador e ajudou muito o Flamengo também, mas já pega um time, acho que um pouco mais pronto até do que o time do JJ. Eu vou votar no JJ, o que o JJ fez no Brasil, o Carpegiani também, né? Claro. Mas o que o JJ faz no Flamengo é extremamente absurdo. Bom, eu vou de Carpegiani, sendo que, para mim, o maior técnico da história do Flamengo foi o Coutinho. Coutinho tinha uma visão diferenciada, mas como ele não está na pauta... E o detalhe é que é o seguinte, o Carpegiani, ele participou desse time anos atrás, né? E aí tem um diferencial ainda, que é o seguinte... o time de 81 não tinha o menor problema de vaidade, de confusão. Tu escolheu o Carpegiani? Eu estou escolhendo o Carpegiani. O time não tinha nenhum problema, tanto dentro quanto fora de campo. Jogava por música em campo, mas fora também não tinha problema de vaidade, não tinha nada que acabasse indo contra o time do Flamengo. E como muita gente fala, né? O time tal que está pronto, é só feijão com arroz e tal. E aí ele tinha, além dos caras que estavam jogando e voando, a campanha, principalmente da Libertadores, que para mim é a campanha daquela época, né, cara? Anos 80, 90, a Libertadores era muito mais difícil, muito mais complicada, muito mais aguerrida que é hoje. Em função disso, eu escolho o Carpegiani. Eu vou de JJ e
a minha análise é mais ou menos, a minha justificativa é mais ou menos a mesma do Petit. Diferente do Carpegiani, o JJ ele criou, né, o sistema daquela equipe e ele deixa um legado pro futebol brasileiro, né? Tanto que a gente vê hoje aí Abel Ferreira, a gente teve vários treinadores portugueses aqui também no Brasil, né? Porque tem muita gente que achou que tinha que contratar pela nacionalidade, mas ele pega um time totalmente destruído ali, né? Pelo Abel, que ele é destruído, mas o Abel não conseguiu montar, porque o Abel foi recebendo o Gabigol, o Arrascaeta, Bruno Henrique, né? E ele não consegue botar esses caras pra jogar. Ele teve o cúmulo de botar o Arrascaeta na reserva e falou: não vou botar ele ali porque eu não vejo ele jogando com o Everton Ribeiro e Diego, não sei que, time de índio. O JJ vai lá e consegue montar uma estrutura de uma equipe que encantou a gente, tanto que é considerado aí depois de 81 o segundo maior time do Flamengo. E o Carpegiani, não querendo tirar o mérito dele, né, até pegando aqui um pouco da justificativa do Nazário, o Carpegiani, quem criou todo aquele time foi o Coutinho, né? Então, até por isso, por ele ter sido treinado pelo Coutinho, ele ganha, né, em 80 como jogador do Flamengo. O Carpegiani, ele conhecia a fundo aquela equipe, e aí pra ele, claro que facilitou, tanto que antes o Flamengo, né, quando saiu o Coutinho, entra o Bria, né, acho que aí depois o Dino Sani, ou o contrário, mas e aí depois é que vem o Carpegiani, e o Carpegiani conhecia aquela equipe ali muito bem, por ter jogado com todos aqueles jogadores, mas ele já pega, né, um time pronto, né, já ali. Mais uma vez, não quero dizer que qualquer um que chegasse ali ia fazer, senão o Bri ia fazer, porque tinha capacidade, e o Dino Sani também. Mas é questão de que ele já tinha uma estrutura pronta. Acho que a grande vantagem dele, talvez tanto pro Dino Sani quanto pro Bria, era que ele conhecia a fundo aquilo ali. E ele conhecia também a filosofia do Coutinho. E o JJ não, ele vem e implementa o seu estilo, né, aqui. Pega o Arão, coloca o Arão de primeiro volante, né, responsabilidade dele, né, e faz aquele time jogar o futebol que encantou o Brasil. Tanto que a gente, quando vê aí, agora teve o Fluminense campeão da Libertadores, com quem eles vão comparar? Com o Palmeiras campeão de 2020? Palmeiras campeão da Libertadores de 2020? Não. O Palmeiras, o Flamengo de Jorge Jesus. Então todo mundo compara, né, com o Flamengo de Jorge Jesus. Botafogo tava na crista da onda. Qual era o time que se comparavam? Flamengo de Jorge Jesus. Então deixou um legado muito grande, então por isso eu escolho aí o JJ nesse desafio aí de campeões da Libertadores. Maravilha! Então ficou aí o desafio do campeão da Libertadores, melhor dizendo, o time do Mr. Petit, o time do Mr. Nazário e o time do Mr. Túlio. E você, qual é o time que você escolheria? Veja aí, faça um comentário, manda pra gente. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Beleza, galera? Suas considerações finais, Mr. Petit. Valeu, rapaziada. Montamos já a nossa escalação aqui, né? E você pode colocar a sua aí no comentário também, né? Que vai ser muito legal. Então, rapaziada, tamo junto e até a próxima. Valeu, Petit. Mr. Túlio Poeta. 5. Nossa, só quero saber ali o que Figueiredo fará, né? O espírito do nosso querido Figueiredo fará com o Petit, né? Porque... Já começou. Começou, né? Começou. E uma honra aí tá participando aqui com vocês mais uma vez. Espero que a galera também faça aí a sua escolha. É sempre um debate que, cara, assim, eu até tinha falado com a prof, falei, pô, cara, mas fazer 19, 81 é complicado quando você vai, por exemplo, a geração do Gabigol, por exemplo, né? Se a gente for considerar, se eu não me engano, 21, acho que foi em 21, bateu o número de títulos, por exemplo, da geração do Zico, né? E aí a gente tá falando de quantidade. Mas quando você vai analisar individualmente cada jogador, é um negócio muito complicado. E como você falou antes também, Nazário, que a Libertadores nessa época era outra, né? Os campos ruins, era... Né, você pega os jogos a bola, finais, o uniforme, a chuteira, tudo diferente. Sem o VAR, que faz uma diferença. Tem 200 câmeras, tem 200 câmeras, o campo, gramado horroroso. Uma vez eu tive o privilégio de entrevistar o Leandro, ele contando da final, ele falou que quando eles chegaram no Chile, aí, tava lá aquela guarda lá do Pinochet, o Chile vivia uma ditadura sanguinolenta, uma das mais sanguinolentas aqui da América do Sul.
E aí ele falou assim, ele falou, cara, se a gente ganhar desses caras aqui, a gente não vai sair vivo. Eram os caras com o cachorro na porta do vestiário. Era um negócio assim tenebroso, que hoje a gente sequer imagina algo parecido, né? Só pra vocês verem o clima que era. E então assim, era muito difícil, né? E os caras botaram ali até nessa final, né? Uma curiosidade de que o Pinochet falou, ó, vocês são o Chile, né? Então tinha toda uma situação ali que ia além do futebol, tantas coisas que aconteceu, né? Aquele Mário Souto lá que fez com a Adília e tal. Mas a galera, quero ver que a galera colocar aí nos comentários aí, pra gente comentar também e fazer um debate aqui, o que a galera achou, né, do Petit escolher o Pablo Mari ao Figueiredo. Maravilha! Obrigado aí, Petit, obrigado, Túlio, obrigado, produção, obrigado a você que está acompanhando a gente aí em mais um episódio, um quadro bacana, e aí você pode dar aí nos seus comentários, você pode deixar aí qual é o time que você prefere, quais são os jogadores que você prefere, beleza? Tamo junto, misturado, Flamengo até morrer, valeu!